Sei que é um pouquinho cansativo, tá? Prometo tentar não demorar muito aqui. A gente vai falar algumas coisas que já foram abordadas, né? O Zé Sérgio trouxe bastante coisa que eu ia tentar trazer, então vamos andar o mais rápido possível, que acho que o debate vai fazer a gente ganhar mais aqui. Então, assim, trazendo um pouco do programa do Mais Médicos, ele tem duas características que são bastante importantes que a gente viu, né? Uma característica muito boa que é ter trazido muitos temas para a gente debater, né? Muita coisa que estava escondida, muita coisa que estava ali meio dormente, assim, que não vinha a debate há muito tempo, veio, né, com a proposta do Mais Médicos. Que é a questão, por exemplo, da atenção básica e do SUS. A gente ouviu falar muito em SUS esse ano, coisa que a gente não via ser falado dentro do meio médico mesmo, né? E trabalhar a atenção básica, a importância disso, enfim. E aí o governo vindo com uma proposta, né, com relação à atenção básica, que foi necessário ser debatido. Outro ponto que foi colocado também é a questão da humanização da medicina, né? E aí o ministro Luiz Mercadante falou assim, não, a gente quer agora 2 anos a mais no SUS, né? Como se trabalhar nas unidades de saúde não fosse SUS, né? Ou mesmo dentro dos hospitais, né? A gente pode trabalhar no SUS hoje fazendo cirurgia de troca de sexo, né? Você trabalhar no SUS também, né? Então, assim, humanizar o médico, né? O médico não é um ser humano, né? Ou a formação em medicina não é tão humana quanto deveria, ou está um pouco afastada da realidade da população, né? Talvez seja isso que quis dizer, né? Isso talvez seja um dos pontos aí que a gente tem que debater. E o Mais Médicos, ele trouxe assim, diversos pontos aí para a gente debater, e pode ficar nisso aí alguns anos debatendo. Questão de currículo, né, com os anos a mais, residência, SUS, humanização do médico, abertura de vagas, escolas, expansão das vagas, expansão das escolas de uma maneira geral, vinda de médicos estrangeiros e interiorização. Tudo isso veio uma proposta, né? E aí vamos dar uma analisada de uma maneira geral como que ela veio. Então, assim, isso acho que até o Douglas colocou, é uma necessidade já que a população identificou, né, faltando o número de médicos. E uma coisa que a gente tem bastante clareza é que sim, faltam médicos no Brasil hoje. Pode passar, por favor. E aí, como foi colocado, né, embora a própria Organização Mundial de Saúde não indica que não se utilize a relação de médicos para cada 1000 habitantes como uma referência de adequação da quantidade de médicos ou não, né? Mas, já que a gente acaba caindo sempre nessa discussão, então colocamos aí o Brasil como tendo para 1,8 médicos para cada 1000 habitantes. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de comparar isso com outros países. Por exemplo, né, a gente costuma se comparar com o Reino Unido, tem 2,7 médicos para cada 1000 habitantes e fala-se que no Reino Unido ainda faltam médicos. Eles querem chegar a uma taxa de 3,2 médicos para cada 1000 habitantes. Só que a gente não pode cair no erro também de comparar com a Argentina e o Uruguai, que tem ali 3,2 médicos para cada 1000 habitantes, 3,7 médicos, só que são países onde você tem desemprego médico. Então, assim, se a Inglaterra identificou que necessita chegar em 3,2, mas a Argentina tem 3,2 médicos e tem desemprego médico, a gente vê que é uma falha a gente comparar isso daí. A gente não pode também comparar isso dentro do Brasil. Porque determinada região tem uma média maior, isso é muito médico, determinada região tem uma média menor do que a média nacional, isso é pouco médico. Então, assim, a gente tem que sempre tomar muito cuidado na hora de analisar o projeto para fazer as críticas com qualidade ou os elogios com qualidade no debate. Então, assim, e aí esse gráfico, né, do INEP mostrando que desde 2001, 2002 você tem uma absorção do mercado de trabalho de uma quantidade de médicos maior do que a quantidade de médicos formados. Então a gente fala-se que hoje no Brasil a gente tem um número de escolas médicas inferior apenas que a Índia, né, sendo que a Índia tem uma população muito maior que no Brasil, só que a quantidade de formados no Brasil ainda hoje é muito baixa comparado com diversos outros países. E o mercado de trabalho hoje ainda absorve muitos médicos. Então, assim, isso mostrando em dados, né? A gente pode colocar isso de uma maneira prática. Quantos médicos desempregados a gente conhece? Nenhum, né? Quantos médicos com mais de um vínculo empregatício a gente conhece? Não estou dizendo que os vínculos sejam bons, que sejam estáveis, que sejam bem remunerados. Isso é outra história, né? Mas a gente conhece médicos aí que trabalham em mais 2, 3 empregos aí. Então, assim, falta médico no Brasil hoje. Isso precisa ser resolvido. Agora, existem maneiras e maneiras de resolver isso, e a gente vai pegar alguns pontos que são inerentes aí, são transversais ao projeto e às necessidades enquanto saúde e educação que a gente tem no Brasil hoje. Pode passar, por favor. Essa primeira chave que eu estou trazendo é para a gente pensar um pouco como é que está nosso currículo hoje, no que nosso currículo é pautado e no que é a real necessidade da população. Então aí a gente cai diretamente no debate da pensão básica.
A gente tem estudos que mostram aí há muito tempo, né, que a atenção básica é o local onde você tem a maior capacidade de resolutividade dos problemas de saúde apresentados pela população brasileira. Isso aí não sou eu que estou falando, diversos estudos mostram que, dentre a maioria dos casos que a nossa população apresenta, cerca de 10 ou menos que isso, 10% ou menos que isso, deveriam chegar a um nível secundário ou terciário de atenção, ou aos hospitais. E aí, onde que é a nossa formação pautada? Não vou nem dizer na UFOP, por exemplo, que a gente tem talvez um mal muito bom, que é a falta do hospital universitário, né? Então a gente nem tem tanto cenário de prática no hospital, porque não tem hospital. Mas a grande maioria das universidades se utiliza do hospital, os hospitais de clínicas, né, como seu grande cenário de prática. Não que não seja importante, é importante sim que a gente passe, né? E aí às vezes a gente defende muito a questão da atenção básica, parece que a gente está rejeitando os outros níveis de atenção, também não é isso, né? Mas que a prática hospitalar, ela acaba, que a gente vê uma epidemiologia muito menor dos casos que são prevalentes na nossa população. E a gente tem hoje isso. E uma outra questão que a gente sempre traz é o debate sobre a determinação social do processo de saúde e doença. Então assim, para dar um panorama geral, os países que procuravam estruturar os sistemas de saúde fossem realmente públicos, universais, gratuitos para todo mundo, como o nosso país se pretende estruturaram a partir da atenção básica, né? Então, países como a Inglaterra, hoje Canadá, por exemplo, eles estruturaram seu sistema de saúde a partir da atenção básica. Agora, eles têm um ponto que o nosso país, nosso sistema de saúde pretende colocar, que falta nesse sistema de saúde, que é a integralidade. O que é a integralidade? É você conseguir abordar as questões de saúde do paciente passando por todos os seus determinantes. E aí, a partir daí que a gente pega a questão da determinação social do processo de saúde e doença, que fala aqui. As doenças no Brasil hoje são muito mais causadas por problemas sociais do que problemas realmente de vírus, bactérias, né? A Monique citou de manhã a questão da tuberculose, por exemplo. Por que você tem hoje surtos de tuberculose no Brasil, em regiões de capitais, como Rio de Janeiro, onde você tem assistência, você tem unidade de saúde, você tem vacina, tem remédio? Por que tem? Porque você tem problemas de moradia que fazem com que as pessoas morem em grandes aglomerações. E aí você tem uma pessoa infectada, transmite, passa, e aí, enfim. Isso associado a uma educação bastante precarizada, né, da nossa população. A gente vive hoje num país onde 70% da população é analfabeta funcional. E tudo isso passa por determinar a condição de adoecimento da nossa população. A gente vê isso, a gente trata isso. Eu canso de falar, né, pro pessoal lá em Ouro Preto, lá é região endêmica de esquistossomose. Como que a gente trata a esquistossomose? A gente dá um remédio, e só, entendeu? Mas a condição de adoecimento daquela população, que é a falta do saneamento básico, está ali, e o paciente vai voltar dali 2, 3, 6 meses doente de novo. A gente aprende a resolver isso dentro da universidade? Não. Isso não é fazer um atendimento integral, que é isso que deveria o nosso atendimento fazer, certo? E aí os remedinhos ali por quê? Porque se a gente pegar a questão da esquistossomose, né, a cada 2, 3 meses a gente está lá dando remédio, isso favorece alguns interesses que não são o da nossa população, certo? Pode passar, por favor. Então assim, a gente tem uma formação médica hoje que não é pautada na determinação social do processo de saúde e doença, que deveria ser transversal a todo o currículo, do primeiro ao 12º período, residência e prática, né? Uma formação voltada para dentro dos hospitais, né? Currículos voltados cada vez mais para valorizar as especialidades e principalmente um afastamento, né? Tanto da população quanto de outras categorias. Então a gente não tem um trabalho junto com outras profissões, a gente não tem uma inserção na realidade das populações. Por exemplo, em Ouro Preto a gente tem uma população muito grande que trabalha nas minas e tem problemas respiratórios diversos que a gente não aprende a tratar. Agora, a gente tem a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? A antiga Vale do Rio Doce, a Vale que está lá hoje, que está dentro da universidade fazendo com que a gente trabalhe para diminuir o sono dos pacientes, dos trabalhadores durante o trabalho, porque eles trabalham em regime de turnos, isso, exatamente, e aí faz com que ele não consiga ter um ciclo de sono-vigília adequado, né? Então é assim que a gente aprende a atuar. A gente não conhece a realidade da maneira como ela está determinando a saúde daquela população. E assim, né, o afastamento da população de outras categorias fazem com que haja uma identificação, que aí eu não sei de onde surgiu isso, né, de chamar os médicos de classe médica. Assim, gente, esse termo classe médica não existe, tá? Vamos assim, se for para aprender uma coisa só no Enem, pelo amor de Deus, aprende que não existe classe médica. Nós somos uma categoria, assim como outras tantas categorias, né? Se existe uma classe chamada classe trabalhadora, divide-se em categorias, cada um dentro da sua profissão.
Então isso é bastante importante colocar. Pode passar. E aí assim, eu gosto muito dessa foto que ela mostra um bairro, isso aí eu acho que é em São Paulo, que mostra assim, Higienópolis, pronto, que mostra um bairro ali de uma periferia não, de uma favela, né, e um condomínio de luxo. A gente aprende, galera, a tratar como? Nosso paciente com hipertensão. Fala assim, ó, você vai tomar esse remédio, tem a unidade de saúde atende a população dos dois lugares, né? Então, o mesmo remédio vai servir para os dois. Então, tá, e para você tratar a sua hipertensão, você tem que fazer atividade física, tá bom? Então tá, quem que vai fazer atividade física ali? Quem não tem ali nem asfalto ou quem tem uma quadra de tênis, né? Ou em que região ali você vai ter, por exemplo, uma maior probabilidade de mortalidade infantil, de recém-nascido, onde você pode ter um lazer adequado, a mãe pode não trabalhar durante certo tempo para amamentar o filho, né? Fez os pré-natais no tempo adequado porque tem a educação, tem orientação para isso, onde a mãe tem que trabalhar ali uma semana depois que teve o filho e não consegue mais tratar. E agora, aquela é a realidade da grande maioria da população. Essa aqui é uma realidade que a gente vai tratar assim esporadicamente, né? Ou, dado, lógico, onde a gente se inserir no nosso mercado de trabalho. E a gente aprende a tratar aquilo ali, né? Ou não aprende a incidir sobre os problemas que estão do lado esquerdo e não estão do lado direito. Então, a questão da graduação é muito importante quando a gente vai debater o Sistema Único de Saúde e a própria expansão, né, das áreas de atuação do médico hoje que estão sim realmente concentradas nas grandes cidades e grandes centros. Pode passar, por favor. Um outro grande problema que, como o José Sérgio colocou, é a questão da expansão das universidades. Então a gente tem aí, primeiro, focado no ensino particular. A gente sabe que isso é um problema porque estudar, né, ter acesso ao estudo, ter acesso à educação é direito de todos e dever do Estado, deveria garantir isso para a gente, sem que a gente precisasse pagar com qualidade. E o que a gente tem hoje, além de expandir de forma deliberada, a partir do ensino particular, a gente tem problemas em um monte de universidades que tem por aí. Eu acho que as universidades de vocês têm problemas, né, como a minha tem hoje. Então a gente está preocupado em expandir, sem resolver problemas como da Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, que ficou 70 dias em greve, sendo que faltavam profissionais, faltavam preceptores, que estão faltando até hoje. Na Bahia estava faltando. Em Macaé ficou um tempo muito grande parado. Enfim, diversas universidades esse ano ficaram em greve porque faltavam condições para estudar. Problemas que não foram resolvidos, né, e que precisam ter também sua devida atenção. Pode passar, por favor. Então, assim, o que a gente deveria ter? Expansão de vagas, porque sim, a gente precisa formar mais médicos, a gente precisa formar médicos brasileiros. A gente sabe que a população universitária no Brasil hoje, a porcentagem é muito baixa. A gente tem 15% da população entre 18 e 24, 18 e 26 anos, não sei, dentro da universidade, sendo que países como a Argentina, por exemplo, tem 40%, né? E desses 15%, muitos, e a grande maioria, precisam pagar para estar dentro da universidade. Acho que isso não é nem um pouco justo, certo? Em locais de necessidade comprovada, então não ficar abrindo, por exemplo, expandindo cursos que estão em Curitiba, hoje, onde você tem diversos cursos de medicina e onde você não tem cenário de prática para os estudantes, com qualidade, estrutura, corpo docente, estrutura física, relações estáveis com o sistema de saúde local. E aí, se a gente quer realmente fazer com que a nossa formação seja pautada dentro do Sistema Único de Saúde e aprenda a incidir sobre ele, tem que estar com uma relação direta com o município. Não é só ficar ali dentro do seu hospital guardado como se aquilo fosse o N de casos que você vai atender sua vida inteira. E com um programa de residência médica, que a gente sabe que é o que fixa o profissional, né? Muito além da universidade, ir para os interiores é um programa de residência médica que realmente consegue fixar. Pode passar, por favor. O Zé Sérgio já colocou a questão dos investimentos em saúde. Esse talvez é um dos grandes gargalos que a gente enfrenta dentro do Sistema Único de Saúde hoje. Isso daqui, ó, é a previsão do Orçamento Geral da União para 2014. Então tá ali, a saúde é aquele rosinha que está aqui, 3,91%, enquanto a gente tem juros e amortização da dívida 42%. E ali, pode voltar rapidinho. E ali onde está a saúde está faltando uma palavra. Quem que me fala o que é? Pública. Pública, né? Porque a gente sabe que mais da metade do dinheiro que é investido em saúde hoje vai para a saúde privada. É para organizações sociais, empresas brasileiras de serviços hospitalares, planos de saúde, isenção fiscal para hospitais como o Sírio-Libanês e Albert Einstein, que são considerados as referências de saúde no país, estão sendo incentivados a abrir cursos de medicina que vão ser pautados como? Dentro de hospitais, atendendo aquela gama de pacientes que podem pagar por esse tipo de ensino e por esse tipo de serviço. Então,
Agora, esses 42% que são pagos também, a gente não sabe se deve isso mesmo, viu, gente? É uma porcentagem meio alta, né? Quase metade do orçamento pagar a dívida. Isso a gente não tem certeza e precisaria fazer o que o Equador fez, por exemplo, que tinha o mesmo problema que a gente tinha, que é o que a gente chama de auditoria cidadã da dívida pública. É pegar as contas do governo e ver assim, ó, realmente se a gente deve isso ou não. Né? No Equador, mais de 70% da dívida que eles pagavam, eles não deviam. Esse dinheiro foi destinado para as outras tantas áreas. Né? Isso talvez seja uma forma muito mais efetiva de financiamento do que, por exemplo, o que está sendo colocado, infelizmente, pelo Saúde Mais 10, que a gente precisa sim de mais investimento em saúde, só que é saúde pública, o que o Saúde Mais 10 não prevê. Se a gente pegar, por exemplo, o CFM, que tem relações aí muito intrínsecas com organizações sociais, que são formas de privatização da saúde, estão defendendo esse tipo de projeto. Infelizmente, a gente sabe para onde é que vai esse dinheiro, né? Não é coincidência que em Minas Gerais o PSDB tenha reunido mais de 400 mil assinaturas para esse projeto. Né? O PSDB nunca foi dos partidos mais amigos da população. Então, correto seria o aumento do financiamento simultâneo à transformação da lógica da gestão política no sistema único de saúde. Tá? Pode passar, por favor. Então, assim, faz parte também da nossa luta, uma luta contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, como o pessoal de Juiz de Fora passou e está passando, o pessoal do Triângulo Mineiro, que já chegou aí, não. Estão chegando aí, passaram muito forte, o pessoal da UFMG, por exemplo, está vivenciando isso muito de perto. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma forma de parceria público-privada. E aí, essas parcerias público-privadas têm os nomes bonitos, né? Uma empresa brasileira de serviços hospitalares, ou uma organização social, né? Uma parceria, né?